Olá! O STJ 25 anos de hoje vai fazer uma homenagem. Agora, no dia 3 de maio, foi comemorado o Dia do Taquígrafo. Você conhece essa arte? Não? Pois saiba, é uma profissão apaixonante. Mas por que esse trabalho fascina tanto? E o que eles fazem de tão importante? Bem, traduzem palavras e até frases inteiras em símbolos. São contornos que parecem até outra língua. Na verdade, é praticamente um alfabeto novo mesmo. E o que essa profissão milenar tem a ver com a justiça? Qual é o trabalho de um taquígrafo aqui no STJ? Pode apostar, é uma correria sempre, muito trabalho. Você vai saber de tudo agora. O STJ 25 anos está começando. Sabe há quanto tempo existe a taquigrafia? E o que é exatamente? Bem, são essas notas desenhadas. É difícil entender, impossível? Pois é, mas tem gente que enxerga aqui o sentido de frases inteiras. Aliás, o taquígrafo consegue contornar em linhas exatamente o que a gente fala, sem mudar uma letra. O primeiro taquigrama apareceu no século I a.C. E sabe quem inventou? Um escravo. É uma profissão super curiosa, que resiste há séculos. E a gente procurou saber por que, depois de tanto tempo, um trabalho que exige lápis e papel na mão ainda não desapareceu. Muito pelo contrário, é um serviço essencial. Em algum momento você já quis anotar tudo que uma pessoa fala e não conseguiu? Mas tentar registrar tudo o que é dito em uma conversa ou em um discurso em tempo real não é fácil mesmo. A solução pode estar na taquigrafia e tem cursos para a formação de profissionais. O início parece ser até simples, seria mais ou menos aprender a ler e a escrever de novo. E as áreas que já receberam interferência do homem? Juliana começou a gostar da taquigrafia por causa da mãe e de algumas tias. Passou então a observar todos os rabiscos feitos por elas. Aí, um dia resolveu a matricular para aprender melhor. Mas não achou fácil. É um pouco difícil. É como uma nova alfabetização, assim. É um pouco difícil. Mas com prática, todo mundo pega. Uma escrava é considerado o inventor das primeiras notas taquigráficas. Marco Túlio, secretário de Cícero. Há séculos, os grandes discursos já eram taquigrafados. E mesmo com toda a tecnologia hoje, por que essa profissão ainda não morreu? A resposta vem da professora Fabiola Boareto, que há 15 anos se dedica à taquigrafia. Mas a tecnologia ela pode falhar, né? O que não vai acontecer com o humano, aqui no caso, pegando, taquigrafando no momento. Ele vai taquigrafar fidedignamente aquilo que está sendo dito. Diferente de uma gravação que pode ser alterada, etc. Né? É como você ouvir um discurso e, de repente, o orador se perder e pedir para que os assessores consultem os taquígrafos. Isso é exatamente para ter a certeza de que o que acabou de falar está correto. Além de ser um suporte para as palavras pronunciadas, a velocidade também mede a importância desse profissional. Tanto que nesse ofício de 1822, José Bonifácio deixou claro que a taquigrafia seria indispensável para o Brasil. Ele nomeou o professor da primeira aula oficial de taquigrafia no país. Rapidez e praticidade, reconhecida pelo escritor Júlio Verne. Para ele, a taquigrafia era tão importante, tão precisa, que ganhava até do orador. E disse: é uma arte muito útil, da qual ninguém pode negar as vantagens, mas com que precisão registra os múltiplos erros que escapam dos oradores. Antônio Walter Galvão tem 86 anos. Aos 14, foi fazer o curso de taquigrafia simplesmente porque era de graça. Resultado? Com a profissão, cresceu, estudou, casou e criou os filhos. Aqui tem advogado, professor, funcionário público e taquígrafo, claro. Aliás, todos são, aprendendo do jeito mais natural possível. Lá em casa a gente trocava bilhetinhos na geladeira já com taquigrafia, né? Nós, na verdade, desde criança, nós crescemos em sala de aula. Papai dando aula e nós correndo no pé dele. Ah, e o pai ainda brinca. Diz que não influenciou ninguém. Pode? Olha, primeiro eu não influencio no meu filho, porque esse aqui é Flamengo. O que está na Câmara é Botafogo. Essa aqui é Fluminense, porque o primeiro companheiro dela era Fluminense.
ela é fluminense, né? E tem ainda a Pedrita, que é vascaína por causa do esposo. O único que é América é ele, porque é o meu mais velho, tem meu nome, Antônio Walter meu avô. Então eu não influencio ninguém. O segredo pode ser em anotar tudo rápido, já que os sinais não são baseados em letras, mas em fonemas. Mas para pegar o jeito, tem que ter paciência. A primeira coisa é que você não vai ter a velocidade. Hoje existe a taquigrafia online. O taquígrafo ele demora 10 minutos para traduzir um discurso inteiro. Se você for pegar alguém para fazer a degravação, vai demorar pelo menos umas 5 horas. O taquígrafo faz isso imediatamente. É uma profissão apaixonante, tanto que vai sendo costurada em símbolos de geração em geração. Essa história de taquigrafia, advocacia, isso é apenas um. Mas dos 5 filhos que eu tenho, essa é a alegria. E a alegria maior também, porque você é do STJ, vocês estão trazendo o STJ para mim, é que eu fui o primeiro e único taquígrafo a taquigrafar a primeira sessão do Tribunal Federal de Recursos que virou STJ. Daqui a pouco você vai ver como o talento dos taquígrafos faz parte do trabalho da justiça. Olha só, aqui no STJ nós temos uma boa equipe. São essas pessoas que, unidas, trabalham em ritmo frenético e mostram competência a cada julgamento. É muita responsabilidade, viu? Já já você vai entender por quê. Eu volto daqui a pouco. Há quem queira decifrar símbolos por diversão. Para outros, a curiosidade se tornou uma profissão apaixonante. Nós mostramos o que faz um taquígrafo e como eles aprendem essa linguagem diferenciada. Achou fácil? Nem tanto quando a gente coloca na prática essa função que é cheia de responsabilidade. Imagine, aqui no Superior Tribunal de Justiça, eles precisam taquigrafar tudo que é dito por ministros, advogados, gente falando às vezes ao mesmo tempo. Os taquigramas conquistadores fazem com que muitos queiram seguir a carreira, onde essa profissão se faz necessária até hoje, mesmo com toda a tecnologia à disposição. A justiça precisa desse profissional. Alguém me pediu para escrever uma música do Chico Buarque, inclusive. O colega queria copiar, mas era muito difícil ficar voltando a fita a todo momento, voltando a fita para copiar. Ele me pediu para fazer isso, eu fiz em 2, 3 minutos e ele ficou deslumbrado com essa possibilidade. O colega ficou fascinado porque Teixeira encontra outro significado além da melodia. Duplica a arte e faz a letra da música se tornar um desenho interessante. Olhando assim, parece grego. Aliás, vem do grego. Taques quer dizer rápido. Grafia significa escrita. Taquigrafia já diz tudo. É como se fosse uma alfabetização, outra língua. Mas taquigramas não são letras, e sim fonemas, sons. Tem que ser rápido. 120, 130 palavras por minuto. Traz aqui a questão de uma adoção de sua neta. Não é apenas a mão que tem que ser ágil. A audição apurada, coordenação motora, disciplina intelectual, exercício da memória e capacidade de interpretar. A mente fica ágil, a decisão se torna precisa. Será que só isso basta? Capacidade de concentração e de observação. Tem que estar atento o tempo todo. Precisa ter rapidez de raciocínio, sensibilidade para compreender o contexto que as palavras são ditas, perceber quase que o que não é dito. Teixeira é servidor do STJ, um taquígrafo com 32 anos de experiência, que veio do extinto Tribunal Federal de Recursos e que entre física, jornalismo e símbolos instigantes, adivinha? Regime de previdência onde, como é sabido por Vossas Excelências, as esposas... Daqui a pouco a gente volta a falar com Teixeira, porque na verdade existe uma equipe imensa para apresentar para vocês. A Maria Geralda é uma das servidoras também mais antigas, né, Maria Geralda, da taquigrafia. Isso. Como é que é o seu dia a dia? Você tem acesso livre ali no elevador? Isso. Já vem por aqui, pelo salão? Vamos para a sessão,
taquigrafamos, registramos tudo o que falam, as Aqui nesse discussões, livrinho. exatamente. E você, na verdade, vem render um colega já, né? Isso, ela já está lá, nós ficamos 10 minutos. A colega taquígrafa sai e Maria Geralda entra em ação. Aí já não dá mais para conversar, porque ela abaixa a cabeça e não há o que tire a concentração dela. Parece um transe de controle inabalável. Em razão do quê? Em razão da ruptura de tratativas para a concessão de crédito bancário para a aquisição de uma sede própria para a empresa. Agora a Patrícia entra na 4ª turma para fazer a taquigrafia do que está sendo dito. E a Maria Geralda passa para ela tudo que foi feito até agora. Pode sair para descansar um pouco, aliás, para descansar não, para trabalhar mais. Ela vai me contar assim que sair da sala. E aí, Maria Geralda? Aí, ó. Então essa... Pra mim é esse grego. né? Então esse aqui foi um dos processos e esse aqui já foi outro processo. Então fazemos todo o apanhamento taquigráfico. Ó, tá vendo? Então é todo o apanhamento em taquigramas, porque muitas vezes um só risquinho desse já identifica uma frase inteira. Então por isso que a gente consegue administrar bem através do taquigrama, todo o apanhamento. Então nós passamos isso aqui agora, toda essa parte para o computador. Vamos lá? E vamos fazer... mostrar como é que é o processo. Na verdade, os 10 minutos que você gastou aqui... vai ser todo transcrito, continua, né? todo pelo computador e vamos passar para e fazer a revisão. Aí ó, já é uma informação que a revisão mandou. Ó, será preciso tirar a sustentação oral do advogado, tal, no resto, tá? Isso aqui já é uma explicação dela. Como é que você se sente falando, escrevendo o que exatamente o ministro está falando? Eu acho que é o registro assim de perito mesmo, porque é importantíssimo. Outro dia até a ministra Nancy Andrighi estava dando um exemplo de uns acordos que nunca foram publicados porque o taquígrafo deu um ataque cardíaco, né? Ele morreu. Né, na sessão. E é isso a importância de se ter 2 taquígrafos em sessão. E às vezes o relator, ele fala o voto dele e os ministros só dão de acordo pra gente. Entendeu? Para ele. E a gente vê que ele deu. Às vezes não chega a ser uma palavra, um gesto, não chega. Né? Então, a máquina em si, ele não vê essas coisas, essa sutileza, sabe? Ele faz um sinal para você, já é o voto dele, e a gente sabe como que é. E a gente pega. Maria Geralda dispensou outra profissão. Ficou encantada por traços misteriosos. Eu não conhecia, quando eu conheci me apaixonei e fiz dessa, eu tinha 2 profissões, também sou psicóloga, mas taquigrafia me preencheu, sabe? Me preencheu mesmo. Ser taquígrafo é lindo, mas não é fácil. O relógio é o melhor amigo. Trocas de turnos de 10 em 10 minutos ou 5 em 5 minutos. Pode se estressar, ser desgastante, mas quando chega a hora de ir embora... Eu vou sentir muita falta. E isso aqui está sendo uma homenagem, assim, sabe? Que estou sentindo, assim, gratificada de estar respondendo aqui para você. Mas é a certeza também, quando a gente aposenta, de que fez um trabalho... Que fez o trabalho. Bem feito. E que... Cumpri a minha missão, cumpri mesmo. E assim como Maria Geralda, o Superior Tribunal de Justiça tem outros tantos profissionais, dedicados por registrar cada vírgula da forma mais veloz e precisa. Aqui é a coordenadoria de taquigrafia e a Adriana é a coordenadora, né? Adriana, aqui o pessoal é muita gente, né? Isso, nós somos bem numerosos, nós somos 90 taquígrafos para atender toda a demanda que nós temos de trabalho. E aqui o pessoal que está com fone, por exemplo, o que eles vão fazendo? Aqui é o pessoal do apanhamento, eles acabaram de entrar em sessão ou estão acompanhando a sessão de julgamento para ver uma próxima entrada. Aqui, por exemplo, naquela tela ali, está acompanhando ali a sessão. Isso, a colega está acompanhando a sessão de julgamento, ao mesmo tempo ela está trabalhando no nosso sistema informatizado de taquigrafia. Entendi, esse bloquinho está sempre acompanhando, né? O bloquinho e o lápis, isso mesmo. Aqui são as cabines dos supervisores.
Como eu disse, eles são 6 supervisores, cada um para uma turma de julgamento. Nos dias de sessão, eles se juntam de 2 em 2 para fechar uma sessão, e no dia de corte especial, eles se juntam todos os 6 para fechar a corte especial, e eles se revezam nesse fechamento. É nessa hora que entra o Teixeira de novo, que taquigrafou Yolanda para o amigo, lembra? Um taquígrafo que finaliza o trabalho e conhece os contornos do STJ melhor ainda do que lê signos. Eu vim no lançamento da pedra fundamental do STJ, eu estava aqui presente. A experiência faz com que as formas sejam únicas em cada página. Depende até da intensidade da voz, da entonação dada às palavras. Aqui foi dito pelo ministro com uma velocidade muito alta, essa é a decisão do processo em epígrafe. Recurso especial que se nega provimento nos termos do voto do seu ministro relator. Dificilmente um profissional lê todos os taquigramas do outro, que tem as convenções, tem as particularidades. Essa geometria poética é homenageada todo dia 3 de maio. Fez aniversário de mais um ano, entre séculos. Afinal, a taquigrafia é de uma época antes de Cristo. Realmente é uma técnica milenar, mas que persiste, que eu imagino que por muito tempo a gente ainda vai depender do trabalho desses profissionais. Essa extinção não vai acontecer. A tecnologia é uma parceira da taquigrafia, é um elemento que ajuda no nosso trabalho, mas que não substitui. Como é que você escreveria? Tem alguma folha em branco? Sim. Tem. STJ, 25 anos, como é que você escreve? Superior Tribunal de Justiça, 25 anos. É assim? Isso. Essa frase? É, STJ, aí, se eu coloco um traço aqui embaixo, eu estou dizendo que é por extenso, que poderia ser só STJ ou Superior Tribunal de Justiça. Se eu coloco o traço, Superior Tribunal de Justiça. Sem o traço, só STJ. 25 anos. Para saber um pouco mais sobre as curiosidades da taquigrafia, nós convidamos a coordenadora da área do Superior Tribunal de Justiça. Eu recebi aqui no nosso estúdio a Adriana Araújo Martins Melo, mais uma apaixonada pela taquigrafia. Adriana, seja bem-vinda. Por que o dia 3 de maio é o dia do taquígrafo? Porque em 3 de maio de 1823 foi a primeira atuação de taquígrafos no Brasil, na primeira Assembleia Constituinte. Bem, é uma profissão antiga, né? Como Isso, a gente pode bem ver, né? antiga. E, apesar de ser antiga, a informatização, desde algum tempo, já está junto com a profissão. Como é que funciona essa parte da informatização com a taquigrafia no STJ? Aqui no STJ a gente pegou a informatização e fez dela uma parceira. Desde 1999 nós não usamos mais papel, toda a nota taquigráfica já é virtual. E agora, nesse momento, nós estamos caminhando para o nosso segundo sistema. Nosso primeiro foi feito lá, desenhado em 1996, 97, começou a ser utilizado em 1999, e agora, em 2012 e 2013, a gente está vendo a necessidade de um novo sistema. É necessário, né? Sempre atualizar também, Com né? certeza, a gente está querendo se integrar ao Justiça e todos os outros sistemas do tribunal, e o nosso atual não está integrado. Tá, ok. Vamos acompanhar uns depoimentos dos ministros sobre a sua profissão, sobre a profissão dos colegas todos de trabalho aqui. Vamos acompanhar. São pessoas que se dedicam a dar expressão às nossas vozes, as nossas decisões são traduzidas, são vertidas com forma através desse profissional que é muito importante. Nós temos uma equipe de taquígrafos de muito boa qualidade. E a importância do taquígrafo está exatamente no regimento interno. Qualquer dúvida que haja no julgamento, quem é que decide? São as notas taquigráficas. Eu vejo os taquígrafos ali apanhando as sessões e vendo, e nós falamos rápido, há conversas entrecruzadas e eles estão seguindo e transcrevem corretamente. É uma atividade maravilhosa, eu sou fã da atividade dos taquígrafos. Adriana, é legal ver esse reconhecimento, né, dos ministros, né? Com certeza. A gente, às vezes, no dia a dia nem percebe, né? Exatamente. É muito reconfortante para a gente, né? Ver que o nosso trabalho é tão valorizado. Agora, o STJ também está ganhando um reforço aí na equipe, né? Porque a gente fala
uma equipe numerosa, mas quando a gente está falando da taquigrafia, quanto mais melhor, né? Porque é uma rotatividade. Porque nós atuamos em todas as sessões de julgamento do tribunal, nós temos que nos dividir nas terças-feiras em 6, então nós precisamos mesmo de um grupo bem numeroso. Nós estamos agora ganhando um reforço com o pessoal que está sendo convocado do concurso do TST, isso para nós é uma alegria imensa, nós estamos lá todos muito felizes com essa vinda de novos colegas. Agora, é algo que a gente percebeu, né, até eu mesma acompanhando o trabalho da taquigrafia, é uma correria, né? Isso faz parte, não é só de hoje, né? Fazendo uma pesquisa, você vê que há séculos atrás sempre foi muita correria a profissão, né? Isso, exatamente, porque o que nós fazemos? Nós registramos em tempo real o que está sendo falado, e para isso a gente tem que ser rápido, porque senão perde totalmente a razão de ser. Então, hoje mesmo com a informática e com tudo, nós corremos contra o tempo. Corremos sempre contra o tempo, para sermos sempre eficientes no que nós fazemos. E tem várias etapas. É difícil errar, né? Porque enquanto um está acompanhando aqui, o outro está acompanhando lá, são várias etapas. Exatamente. Né? Nós temos 3 etapas, né? O apanhamento, a revisão e a supervisão. Então, passa por 3 pessoas até chegar no gabinete, até chegar na coordenadoria. Então, realmente, nós procuramos ser o melhor possível, exatamente para não passar nenhum erro, para chegar tudo como aconteceu em sessão. Tem mais um depoimento, Adriano, do ministro Sidney Bennett, que contou uma curiosidade, aliás, na época dele de faculdade. Vamos acompanhar. O que o centro acadêmico fazia era pagar taquígrafos para irem fingindo que eram alunos. Também de paletó e gravata, entravam, sentavam e ficavam tomando o apanhamento de todas as aulas. No final, o centro acadêmico fazia as apostilas da faculdade, que tinha exatamente as palavras que foram faladas pelos professores. A gente acompanhou aqui, nem na faculdade, então, o taquígrafo errava, né? Exatamente. Isso é uma técnica, a taquigrafia, que todos nós que somos taquígrafos, ou até quem estudou e não continua na profissão, usa muito. Na faculdade, na escola, nós usamos muito para poder ter o aproveitamento total do que foi falado pelos professores. Até para o jornalista é muito bom, né? Exatamente. Jornalista, secretariado, alunos, estudantes e todo o registro que nós fazemos aqui dentro do tribunal, né, nas assembleias, na Câmara, no Senado. Agora, a gente percebe que tem vários cursos de taquigrafia ainda, né? Mesmo assim, são poucos taquígrafos, né? Não tem tanta gente especializada, né, Adriana? Isso, exatamente. Como é que é na hora do concurso ali? É disputado também, né? É bastante disputado, sim. Nossa, E assim, vírgula a vírgula o erro. Porque nós, além de ter da hora da prova de taquigrafia, da velocidade, para não perder nenhuma palavra, ainda existe a tradução depois disso e a pontuação. Então, nós temos toda uma prova além da tradução dos taquigramas, saber corretamente um português para trazer isso para a linguagem escrita. Por que você se interessou pela taquigrafia, o seu caso, pessoalmente? O meu caso, eu tinha 18 anos, e meu noivo, na época, já trabalhava no TST e já existia, claro, a carreira no TST. E um dia surgiu um concurso e ele falou, vai lá e estuda, porque é uma coisa bacana, é uma nova linguagem. E eu sempre tive facilidade. E ele falou, vai, estuda isso, porque eu acho que parece com você. E realmente eu me apaixonei. Quando eu conheci, é uma coisa bem diferente, uma coisa... Que a pessoa se apaixona mesmo, né, pelo jeito. Quase todo mundo fala isso, tem esse depoimento, né? É uma linguagem nova, e isso sempre me fascinou, aprender línguas e tudo mais. Então, eu achei muito, realmente, eu quis abraçar essa profissão. Como é que você avalia hoje o trabalho da taquigrafia, né? O STJ completando, indo para os 25 anos, como é que você avalia a contribuição da taquigrafia nesses 25 anos? Nós atuamos no STJ desde a criação, antes no Tribunal Federal de Recursos, e eu poderia dizer que nós temos todo o registro hoje de todos os julgamentos em colegiado, todos os julgamentos colegiados do tribunal. Nós somos o acervo vivo de todos os julgamentos do tribunal. Então, às vezes, alguma área do tribunal precisa de algum julgamento que foi importante, ou algum julgamento que ela tenha curiosidade, ou alguma outra área precisa de uma homenagem a algum ministro que foi falado em sessão. Então, nós temos todo esse acervo conosco. E não é só na sessão, né? O trabalho da taquigrafia tem outras partes, outros setores também. Isso, né? Nós temos outros setores, nós temos várias áreas de atuação. Nós atuamos em palestras, seminários, até cursos, reuniões.
Reuniões da administração, às vezes nós somos convocados para fazer o registro total, para dali se extrair uma ata. Às vezes, gabinete de ministros também, nós somos convocados para reuniões no gabinete. Então, até para auxiliar algum ministro que precise de algum taquígrafo dentro do gabinete. Além disso, ainda tem o Conselho da Justiça Federal, que nós atuamos também, nas sessões do Conselho, nas sessões da Turma Nacional de Uniformização, em eventos e palestras também do Conselho. Então, nós temos, assim, um campo bem grande de atuação. Adriana, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo seu dia de todos da equipe da taquigrafia aqui do STJ, mas a gente tem um presente e é com o depoimento da ministra Eliana Calmon que a gente termina agora o programa. No momento em que o tribunal está fazendo 25 anos, que eu quero dizer que vocês, taquígrafos, também estão fazendo aniversário. Muito obrigada pelo bom trabalho realizado, muito obrigada por eu ter segurança quando eu saio de uma sessão, porque eu sei exatamente que aquilo que eu disse está lá registrado. O STJ 25 anos de hoje, preparado especialmente para dar os parabéns aos taquígrafos, termina por aqui. Mas na semana que vem vamos mostrar um tema muito discutido pela sociedade, o sistema prisional. Como vivem os detentos nas cadeias do país? A Lei de Execução Penal completa quase 30 anos no Brasil e pode passar por uma atualização importante. Uma comissão foi formada para estudar essas mudanças e o ministro Sidney Penetti, do STJ, está à frente desse trabalho. Tudo isso na semana que vem. Até lá!